Olá, tudo bem? Aqui é o Otto, autor do livro Provas Internacionais de Idiomas e responsável pela página Central das Provas. Hoje nós vamos abordar o tema Qual prova fazer? Por quê? Porque muitas pessoas perguntam. Elas querem fazer as provas de Cambridge, as provas do Instituto Cervantes, as provas da Aliança Francesa, as provas do Instituto Goethe, as provas de italiano, e elas não sabem para que nível vão fazer a prova. Se ela vai fazer uma prova do TOEFL ou do IELTS, é uma prova só, então esse problema não é tão grave. É claro que ela precisa saber que nota ela precisa tirar para poder atender ao requisito, seja da universidade para a qual ela vai, seja para o emprego ou para o trabalho o qual ela vai desempenhar. Mas imaginemos o exemplo das provas de Cambridge, ou as provas em geral, no caso as provas de alemão, de espanhol. Como é que a pessoa pode saber para qual nível ela vai fazer a prova? Nós temos três abordagens aí. A primeira é, a pessoa procura na internet o quadro europeu comum de referência para as línguas, ou em inglês, o Common European Framework of Reference for Languages. Ali ela vai ter uma escala com 6 níveis, A1, A2, nível básico, B1, B2, nível intermediário, C1, C2, níveis avançados. Assim a pessoa tem uma visão geral, ela pode identificar em que nível ela está e já sabe, consequentemente, a prova que tem que fazer, porque essas provas são ou estão em relação direta com cada um desses níveis do quadro europeu comum de referência. Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é você fazer um teste de nivelamento. Esse teste de nivelamento, ou Placement Test, ou Einstufungstest, você pode encontrar online. Para o alemão você encontra, por exemplo, no site da Deutsche Welle. Agora, para o inglês você pode ir, por exemplo, para o site da cambridgeenglish.org e ali você então vai ver um ícone, teste o seu inglês, qual o nível do seu inglês, você então responde as perguntas e ao final você terá mais ou menos o seu nível que vai corresponder à prova que você deve fazer. Agora, a abordagem que eu sugiro a você é o seguinte: faça o download de uma prova, que também está disponível nos sites das instituições que administram essas provas, faça o download de uma prova e faça já a prova. Então você vai ver, por exemplo, no site de Cambridge, que eu já falei, cambridgeenglish.org, você vai ver lá as diferentes provas. Pega lá a prova FCE, Cambridge English First, que é a prova do nível B2, High Intermediate. Pega essa prova, se você está em dúvida se faz PAT ou FCE, ou se faz FCE ou CAE, que é a prova de nível um pouquinho superior, começa ali pela FCE, faz um download da prova e faz logo o paper ou o teste de Reading and Use of English. Então, com esse teste específico que você vai fazer, porque tem lá o gabarito, você vai poder ver mais ou menos a nota que você tem. Você pega ali as provas que tem gabarito, os testes que tem gabarito, que é essa que eu falei, Reading and Use of English, e a parte de Listening, porque o Writing e o Speaking precisaria de examinadores para poder dar a sua nota. Então você deixa isso de lado por enquanto e foca nessas duas que já vão te dar uma boa noção do nível que você está. A prova de Listening e de Reading and Use of English. Então tá, uma vez que você tenha isso, é importante ver a sua nota. Então, por exemplo, vamos supor que você, agora nós estamos no mês de abril, você vai fazer a prova em julho. Então, 3 meses de preparação. O que acontece? Se você tira, por exemplo, 5 nesse simulado que você fez, com as provas do Use of English, provas do Reading, você vê assim, puxa, é possível sim, eu tendo tirado 5 agora, com uma preparação séria, focada nas técnicas e estratégias da prova, é possível sim você passar na prova que você deseja em 3 meses. É totalmente lícito almejar isso. Agora, se você tira 13 nesse simulado, é de repensar e pensar em fazer uma prova de nível anterior. Agora, por outro lado, seguindo o mesmo raciocínio, se você tira 8 nesse simulado, significa que você já está no limiar do nível seguinte. Então vale mais a pena você deixar o FCE de lado e se dedicar para fazer o CAE, que é a prova do próximo nível. Então você já se prepara para o próximo nível, porque esse você já fez. Não vai valer tanto o seu esforço de preparação, ou pelo contrário, se você acha que já tem um nível, você não vai se esforçar tanto e vai até acabar se desmotivando. Então, o ideal com as provas é se sentir desafiado, porém capaz de dar conta do recado. Tá bom então, pessoal? É essa a dica que eu tinha para dar. Deixem os seus comentários e vamos manter a conversação, tá bom? Até a próxima!